Meus amados e queridos irmãos, é com muito prazer e alegria que eu quero nessa oportunidade, nesse dia de domingo, trazer uma mensagem bíblica para o seu coração. O que significa ser cristão? O que significa a palavra cristão? Aonde surgiu esta palavra pela primeira vez? O dicionário Oxford diz que ser cristão é aquele que professa ou frequenta igreja de uma das modalidades do cristianismo. Existem muitas modalidades de cristianismo e algumas delas falam sobre Cristo, pregam sobre Cristo, mas estão muito distante do verdadeiro Cristo ou do significado da palavra Cristo. Porque não basta frequentar uma igreja para ser chamado de um cristão. Não basta nem tampouco professar o nome de Cristo. Então, esse dicionário Oxford, ao dizer que para ser cristão basta professar ou frequentar uma igreja, eles estão simplificando o ser chamado cristão e ao mesmo tempo estão banalizando a essência do verdadeiro significado de ser um cristão. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo de número 26, que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A forma como os discípulos viviam, a forma como eles se portavam, eram tão parecidos com Jesus, que os discípulos foram chamados de Cristos, ou cristãos. Eles não se denominaram ou atribuíram o título de cristãos. Eles foram chamados, eles receberam da sociedade em volta o título de cristão. O testemunho de vida deles era tão parecido com Jesus, que o testemunho vinha das ruas, das pessoas, das casas, veio de fora e não deles mesmos. As pessoas diziam: vocês são parecidos com Jesus. Irmãos, será que estamos dispostos a seguir Cristo, mesmo quando Ele, para cumprimento de seus planos e propósitos, frustra nossos sonhos, estilhaça os nossos planejamentos, quando Ele vira aos avessos nossas ambições, e quando nós elevamos nossa voz a Ele em oração e dizemos: por que o Senhor não fez isso? Por que, Senhor, os meus planos e os meus sonhos, Senhor, o Senhor não fez, o Senhor não cumpriu? Aí Deus olha para nós e diz: filho, a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, meu filho. Muitos enxergam o Criador como um Deus que vive concedendo desejos, como um gênio de uma lâmpada mágica que se esfrega e faz um pedido. Com isso eu não quero dizer que Deus não atenda desejo do coração. Mas e quando Deus nega? E quando Deus diz não aos nossos desejos? Dizer não também é uma forma de amor. Quando você diz não a um filho, quando você, ao invés de abrir aquela porta, você fecha porque ainda não é a hora, também é uma forma de amor, de cuidado, de zelo. Nós não podemos querer apresentar um Deus que não seja o da Escritura. Não podemos incentivar um relacionamento com um Deus do qual Ele não se agrada. Quando se aproximamos dEle apenas para que Ele conceda os meus caprichos, os meus desejos, isso é idolatria do ego, do eu, do orgulho, isso é diabólico. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos entender que somos escravos. Mas pregador, eu não sou escravo, eu sou livre. Sim, você é livre do pecado. Você era escravo do pecado, você foi livre do pecado, mas agora você é escravo de Jesus. Agora você foi comprado por Jesus. Você se tornou um escravo de Cristo. Nós somos escravos submetidos a uma missão. E qual missão, pregador? Uma missão que vai afetar em tudo que somos, em tudo que fazemos. E para muitos essa afirmação de ser escravo é uma ofensa, porque faz ele descer do salto, do holofote, da prepotência, nos coloca de joelho como Isaías e dizemos: eis-me aqui, Senhor. Essa é a oração do Pai Nosso: seja feita, não a minha, seja feita a tua vontade. Irmãos, nós somos filhos, porém também nós somos escravos. Nós temos privilégios, mas eles não nos livram das aflições, das agonias, das lutas. Nós temos muitos planos, muitos sonhos, irmãos, mas o Pai eterno tem por bem, às vezes, não realizar os nossos sonhos. Não há como fugir dessa dura realidade.
Nós devemos ter em mente que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos, que os planos divinos não podem ser frustrados. A vontade do Eterno é perfeita, imutável. Se baixarmos, irmão, as armas do ego, se baixarmos as armas humanas do eu e entregar a direção para o Senhor, nós se machucaremos menos, se decepcionaremos menos na caminhada. Você pode ter a carteira de habilitação, mas você ora pedindo a Deus que te guie na estrada, que te leve em paz. Por quê? Porque você está habilitado para dirigir o veículo, mas a direção da sua vida, do todo, da história, quem está habilitado para dirigir é Deus. Quem está habilitado para reinar na sua vida é Deus. Se seus sonhos, se seus planos, irmão, não realizaram, ótimo, dê glória a Deus, confie no Onipotente, pois Ele sabe o que faz, Ele vê o que você não vê, Ele decide o que fazer, Ele decide, Ele não atenta para o nosso coitadismo, para o nosso vitimismo. Às vezes Deus destrói o castelo de areia dos nossos sonhos, dos nossos planos e desejos, porque aquilo ali no fim seria uma distração do seu chamado, da sua vocação. Aquilo iria tirar o teu tesouro da sua salvação. Aquilo se tornou uma idolatria, você passou a idolatrar aquilo como um Deus para você, no seu eu, no seu ego. Você passou a dedicar a tua vida totalmente a isso e não a Deus. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que dê alegria da salvação para você hoje e sempre. Amém. Forte abraço.